mesmo que a terra começasse a existir, o Verbo estava junto a Deus. Veio ao mundo e pra não abandonar-nos nesta viagem nos deixou todo a si mesmo como pão. Verbum caro factum est, verbum panis factum est, verbum caro factum est, verbum panis factum est. E aqui partes o teu pão em meio a nós, todo aquele que comer não terá mais fome. Aqui vive tua igreja em torno a ti, onde se encontrará a morada eterna. Verbum caro factum est, verbum panis factum est, verbum caro factum est, verbum panis. Desde o princípio, quando o universo foi criado da escuridão, o Verbo estava junto a Deus. Veio ao mundo e com em misericórdia Deus mandou o Filho seu, todo a si mesmo como pão. Verbum caro factum. Olá, boa noite a todos. Boa noite. Vamos dar início ao nosso segundo dia de live, terceiro dia da celebração da Semana Nacional da Família, promovido pela Pastoral Familiar. Nós somos da paróquia de Santo Afonso Maria de Ligório. Sou Joelma Barros. Senhor Ricardo. Fazemos parte da equipe de coordenação da pastoral, temos 2 filhas, estamos casados há 11 anos, e o nosso casal convidado de hoje, que vamos aqui receber um debate, um testemunho a respeito do tema A Família e o Matrimônio. Podem se apresentar. Boa noite, pessoal. Meu nome é Herbert. Boa noite, meu nome é Socorro. Nós temos 28 anos de casado. Temos 2 filhas, uma com 25, completou ontem, graças a Deus, e outra com 22. Nós fazemos parte da Pastoral Familiar, né, da paróquia Santo Afonso Maria de Ligório. Também somos ministros da Eucaristia e somos também da comissão da Arquidiocesana do segundo zonal, da Pastoral Familiar, os coordenadores do segundo zonal, junto à Arquidiocese e a Pastoral da Arquidiocese, né? Fizemos SCC em 2008, na paróquia de Santo Afonso Maria de Ligório. Nossas filhas também fizeram
o encontro de jovens, né, na paróquia de Santo Afonso Maria de Ligório, todas duas são seguidoras. Amém. Só isso. Nós agradecemos muito o convite, né, para estarmos aqui falando um pouquinho dessa nossa trajetória, né, de 28 anos de casamento e mais 5 anos de namoro, que dá um total aí de 33 aninhos, um ao lado do outro, Com a graça de Deus. com a graça de Deus. Excelente. Desde já peço a todos que vão chegando que convide os amigos, os familiares. Vamos sentar que vamos, nesse momento, ouvir um belo testemunho de matrimônio, que é tão importante nesse momento. E vão convidando aí, vão enviando o link para os amigos, familiares, todos os grupos de WhatsApp, dá tempo, não tem problema, a gente espera. Os amigos. Enquanto isso, vamos invocar a Santíssima Trindade. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Temos aqui um roteirinho, a gente vai fazer essa introdução para vocês, enquanto vocês vão chegando, se acomodando. Pai Nossos. Ai, não, essa parte é de vocês, perdão. Pai nosso, somos vossos filhos e filhas. Queremos vos ouvir e amar. Abençoa este nosso encontro de fé e fraternidade. Rezemos a Jesus, o Filho de Deus, como Pai e o Filho de Maria. Cristo Jesus, estamos aqui reunidos em seu nome. Senhor, queremos vos seguir. Ensina-nos ao caminho do amor. Rezemos ao Espírito Santo, que tantas vezes o Cristo nos prometeu. Espírito Santo, façais que o nosso coração seja simples para acolher a palavra de Deus. Que nossa vida de união, de comunidade, seja tal qual Que nós possamos ser como os primeiros cristãos. Vejam como eles se amam. Maria foi mãe, dela nasceu Jesus. Rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor Jesus Cristo, unigênito do Pai, vós nos deste a vida e nos revelastes o verdadeiro amor transbordante e inesgotável que brota da família. Queremos colocar nossa família na mesma sintonia e intensidade desse amor, generoso e gratuito, sempre aberto à vida e como igreja doméstica, seremos fermento de vida nova para a sociedade. Que nossa casa possa estar a serviço do vosso reino e cresçamos no compromisso da família à luz da Trindade de vida, Trindade divina, tornando-nos semelhantes à coragem e serenidade de vosso Pai adotivo, São José, e vossa Mãe Santíssima, a Virgem Maria, cujo coração abriga e protege todas as famílias do mundo inteiro. Isso vos pedimos como Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Então, boa noite aos que foram chegando agora. Como já falei, vão se acomodando, convidando as famílias e amigos. E agora eu deixo vocês com a palavra. Sei que tem muito a partilhar.
nesse tema que nos foi proposto. Hoje é o terceiro dia que foi aberta a Semana Nacional da Família, mas o nosso segundo dia de live aqui. Então, o nosso tema de hoje é a família e matrimônio. Com vocês, o casal Herbert e Socorro. Bem, durante esses anos, né, que estamos juntos, né, foram muitos momentos bons, muitos momentos vividos, né, bem intensos, né? A gente se conheceu pelos anos de 1986, né? Nós somos velhos. E eu trabalhava no Banderne e nós tínhamos uma amiga em comum, que por sinal terminou sendo nossa madrinha de casamento. E ele foi visitar essa amiga, né? Apesar de a gente ele fazer medicina, e eu já fazia fisioterapia na época, a gente estudava na mesma universidade, né, Universidade Federal, mas a gente nunca se encontrou na universidade. Então, foi no banco, no Banderne do Alecrim, que quando ele chegou perguntando pela minha amiga, eu disse que ela não estava, né, mas aí ele ficou lá, eu vou esperar. E já de olho em mim, né, já ficou logo de olho em mim. E de lá para cá, foram 5 anos de namoro, né? E 28 anos que estamos casados. Casamos no dia 11 de abril de 1992, no mesmo dia que começamos a namorar. Começamos a namorar no dia 11 de abril de 1987. Essas datas eu não posso nem exigir dele, porque ele não lembra. Mas, assim, nos primeiros anos de casamento, né, tudo é novidade, né, nós fizemos tudo direitinho, como manda o figurino, né, com 2 anos ele me deu uma aliança de compromisso, com 3 anos a aliança de noivado, e programamos o casamento para 2 anos depois, e assim aconteceu. Eu tinha uma vivência de igreja, desde pequena, minha mãe sempre nos levava na igreja, porque ela fazia uma promessa, a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, lá em Campina Grande, na época. Então, ela levava eu e mais meus 2 irmãos a pé, acho que uma distância de uns 10 quilômetros, né? E a gente tinha que ir, os 3 moleques atrás dela. E então, eu tive essa vivência de igreja a partir dela. Mas minha mãe, meus pais não eram muito de ir para a missa, né? E quando eu conheci Herbert, aí veio a adolescência, né? A gente sempre tem aquela fase, né, de afastar-se um pouco. E quando eu conheci Herbert era um menino, né, aquele menino de ouro, né? Aquele menino que ia para a missa todos os domingos. Então, comecei a namorar com ele, e assim a gente foi desde então, né, desde o início do namoro da gente. Nosso compromisso sagrado dos domingos era ir à missa, né? A gente sempre ia na igreja matriz, Nossa Senhora da Apresentação, tanto é que nós somos devotos dela, né? Ela está aqui, né, presente em nossa casa. E sempre estávamos lá na Igreja Matriz, Nossa Senhora da Apresentação. Não tínhamos uma paróquia, assim como hoje nós temos, Santo Afonso de Coração, que eu amo, né? Mas sempre estávamos lá. E foram esse tempo todo, a gente sempre procurava preservar o domingo à noite era sagrado. Vamos para a missa. Então, ele não me pegava em casa, a gente ia para a missa. E assim foi nos primeiros anos de casamento, né? Essa questão de eu vivenciar muito a igreja antes, eu peguei de minha avó. Né? Da mesma vez que Socorro, eu também tinha essa história de... Não era muito frequentador de igreja na época da adolescência, mas minha avó, a mãe do meu pai, que não está mais conosco, mas ela toda vez que vinha para cá, ela queria ir para a missa, porque ela já tinha esse costume de ir lá em Campina Grande ir para a missa. Aí meu pai dizia, vai, Herbert, vai lá, leve sua avó para a missa. E eu ia, tá, pai, eu vou. E aí, nessa história de tá, pai, eu vou, eu comecei a ver os ritos, comecei a ver como a coisa funcionava, como é que...
E uma coisa que me chamava muita atenção, que eu levava ela ali para a igreja de Santa Terezinha. Na época era Padre Hudson, que celebrava lá. E ele tinha um jeito, na época que era da festa da padroeira, da paróquia, no caso, né, que era Santa Terezinha, ele fazia, era uma semana de festa. Lá todo, aí eu ia com ela, com minha avó, levava ela, aproveitava que ela estava aqui, levava. E ele fazia uma comemoração dessa santa, de uma forma assim, tão, aquela vocação, aquele amor tão grande por aquela santa. Ele cantava o Pai Nosso, o Pai Nosso que ele cantava não é esse que a gente canta hoje, era um Pai Nosso diferente que ele cantava. E eu ficava, tinha horas que eu ficava na parte lá de cima da igreja, que é uma parte que tinha umas cadeiras lá na parte superior, e eu ficava vendo de cima toda aquela preparação, toda aquela festa, e começava a ficar admirado por aquela fé, aquela devoção. E aí minha avó foi-se embora e eu continuei. Não, aquilo se enraizou dentro de mim. Aí foi quando realmente eu conheci Socorro. Já estava nessa caminhada de ir para a missa nos domingos. E aí, por isso que eu fiz quando a gente se conheceu, eu fiz essa questão de seguir todos os passos, como se diz, né? Ah, não, tem que ter a questão da aliança de compromisso, depois da aliança de noivado, toda a sequência, porque foi coisas que eu fui aprendendo e vendo lá na igreja como era, e eu queria seguir aquilo conforme eu estava vivenciando. Graças a Deus, era um menino de ouro, né? Ainda é. Então, O casal de nos ontem que primeiros anos... Só um momento, que esteve na primeira live, também já iniciou esse matrimônio com uma base cristã, fortalecida na rocha. Também era um casal de caminhada desde jovem, assim como vocês, embora eles são bem jovens ainda. Mas é só ressaltar que quem convive com vocês na igreja, todo mundo acha muito lindo esse... Herbert é muito romântico. Embora você tenha dito que às vezes ele esquece as datas, mas também as declarações que ele faz nessa... Eu fico só mostrando ao meu marido, Silvio, olha o que Herbert escreveu. É porque eu costumo, na minha forma de ver, a gente não lembra nunca das datas, a gente lembra dos momentos. Então, eu costumo marcar as datas através de momentos. Então, se disser, aconteceu no casamento da gente, hoje em dia é muito comum isso nos casamentos, os noivos fazendo declaração para o outro, faz uma leitura. Mas na época que a gente casou, não tinha nada disso. E eu que fiz questão, quando a gente casou, eu preparei um discurso, assim, botei dentro do paletó, fiz a surpresa para ela. E até hoje tem colegas que participaram do nosso casamento, que ela diz, Herbert, eu fiquei, até hoje eu me lembro daquele momento que você teve a coragem de falar tudo aquilo no altar para a sua esposa. Eu disse, porque eu gosto de marcar momentos, então a parte de data é com ela. Se perguntar a data, fica com ela. Os momentos aí eu costumo fazer. Porque hoje em dia o romantismo ele não está, ele está meio que obscurecido, né, por outros interesses, inclusive os religiosos, né? A gente às vezes as pessoas pensam muito mais em ter, né, do que propriamente você ser romântico ou você ser espiritualizado. Então, isso é uma questão que a gente sempre quis montar no nosso casamento. Quando a gente começou o sacramento do nosso matrimônio, né, o sacramento do matrimônio que a gente celebrou, foi pautado sempre em cima disso, de estar Deus no meio de tudo. Quando eu fiz a declaração no dia do casamento dela, eu coloquei, hoje estamos nos casando, eu, você e Deus. Somos 3 pessoas que, a partir de agora, vai formar uma família. Então, é isso que a gente precisa colocar no mundo de hoje, dentro do casamento. Né? Perfeito. Herbert, eu queria abrir com uma pergunta, para vocês continuarem, já avisar aqui as pessoas que quem quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade. Eu vou passando aqui as mensagens no decorrer do tempo para Herbert e Socorro. Certo? Então, vão enviando aí perguntas, porque com certeza eles têm muito a nos ensinar. Pelo exemplo. Vamos lá. Em seu matrimônio, tem sido fonte de inspiração para a santificação? Num casamento, na verdade, nós nos casamos para se dedicar a outra pessoa. Né? Nós fazemos parte da pastoral familiar e tem os cursos de noivos que nós fazemos lá com os que querem se casar.
E eu sempre colocava na palestra isso. Você tem que entrar no matrimônio para fazer o outro feliz. Se você vai criar uma família, fazer a sua igreja doméstica, pensando exclusivamente no seu bem-estar, isso está fadado a começar errado. Então, como é que a gente pode usar a santificação dentro do nosso casamento? É você não se importando com a sua felicidade, mas se importando com a felicidade do outro. Porque se você ama realmente a outra pessoa, quando você a faz feliz, consequentemente você se sente feliz. E vice-versa. Se ele me faz feliz, eu vejo feliz. E essa troca é que faz que o casal seja santo, né? Que haja essa santificação, pautada no respeito, pautada na harmonia que existe. Tem dificuldades durante a vida? Tem sim, tem muitos percalços. Mas você tem que ter paciência, você tem que tem que renunciar a certas coisas para que a ira, para que a raiva naquele momento não domine, né? Não domine. Por muitas vezes, posso continuar? Por muitas vezes, eu fui, assim, criadora de briga, né? Entre nós dois. Por quê? Era insegurança, eu era muito ciumenta, né? Eu morria assim, porque a Roberta é ginecologista, por aí vocês tiram. Trabalha com o quê? Com mulheres. Então, uma pessoa que era, por assim dizer, insegura, era criadora de casos. E eu digo muito assim, o ECC foi um divisor de água na nossa vida. Então, Socorro, deixa eu fazer só uma colocação de Alan, que já vai casar com esse momento que você vai falar. Alan nos coloca assim, eu já aguardava as colocações de Alan, né, que tanto acrescenta nesse momento. Na exortação Amores Letícia, que é o que a gente vem trabalhando ao longo desses dias, o Papa Francisco nos fala que, apesar dos numerosos sinais de crise no matrimônio, o desejo da família permanece vivo nas jovens gerações. Falem dessa boa notícia. E eu acho que o que você vai falar do ECC se encaixa muito nessa. Então, assim, quando a gente começou a se aprofundar mais, né, na palavra de Deus, quando a gente começou a procurar ler as cartas encíclicas de São João Paulo II, né, porque a gente começou a trabalhar mais essa questão, o ciúme foi dando lugar a uma segurança que um dia ele olhou para mim e disse, quando é que você vai acreditar que eu estou com você porque eu amo você, né? Então, isso foi trazendo um bálsamo, né? E hoje em dia é muito raro, né, a gente discutir besteiras, poucas coisas, mas a vivência que a gente tem hoje, enquanto agente de pastoral familiar, nos traz uma maturidade hoje para enfrentar situações adversas que vêm a vir, que antes, no início do nosso casamento, a gente não tinha. E aí é onde entra a questão que eu acho da santificação. Como é que você pode se santificar dentro do casamento? É enfrentando justamente essas situações. Existe uma individualidade no casal, cada um é um. Os dois se unem para ser uma só carne, mas não deixa de existir a sua individualidade. Existem as características de cada um. Eu e Socorro somos pessoas totalmente diferentes. Eu gosto da noite, Socorro gosta do dia. Eu gosto de mato, Socorro gosta de cidade. Eu gosto de suco de maracujá, Socorro gosta de suco de goiaba. Assim, eu fico pensando como é que duas pessoas tão diferentes conseguiram segurar o casamento até hoje. Justamente por esse exercício da santificação dentro do casamento. A gente foi amadurecendo o amor que a gente sentia um pelo outro e foi ajudando um ao outro a crescer. Quando ela chegava e falava alguns comentários, ela dizia algumas coisas que a gente via que eu via que estava fora de propósito, eu chegava, peraí, eu fazia ela refletir. Eu nunca cheguei para dizer, você não é para fazer assim, você está errada. Não, eu sempre fazia refletir. Por que a gente tem que fazer isso? Porque em vez de você estar ensinando, você está provocando que o outro cresça.
E aí esse crescimento vai fazer, e ao mesmo tempo o Socorro falava para mim, porque às vezes eu sou muito ansioso, eu sou meio impaciente, eu gosto das coisas muito para ontem, e sou muito metódico. Então, o Socorro já me trabalhou muito isso em cima de mim. É por isso que a gente foi crescendo junto, pautado no amor que nós construímos lá desde o comecinho. E aí, qual é a consequência disso? Na comemoração do casamento que a gente fez, dos 25 anos de casado, o padre, quando foi falar no casamento, ele disse que as bênçãos de vocês sejam frutificados pelo amor que vocês estão vivenciando. E aí, recentemente, nós recebemos uma bênção. Nós vamos ser avós. Agora nós recebemos essa bênção recentemente, justamente como consequência. Eu sei que isso foi um presente de Deus, que a gente sempre achou que gravidez é um presente, e a gente agora está sendo agraciado com isso, que eu acho que é realmente fruto do que a gente plantou junto às nossas filhas, como a gente criou, como a gente educou, e agora a gente está recebendo essa bênção de ser, e ainda mais tão novos, né? Avós assim, bem jovens, então. Muito jovens, com certeza. Eu não tenho dúvida que essa foi uma notícia muito especial e que ainda está sendo recebida com muito amor, né? É notável. Temos aqui inúmeros elogios, o povo aqui que ama esse casal, impossível não amar. Tenho aqui uma pergunta que eu não sei se vocês podem responder. Aloísio, como surgiu o amarelão? Não sei se essa pergunta cabe, mas vamos lá. Pessoal, casal muito querido. Eugênio fala que é unidade na diversidade, que maravilha. E a Lucinha falando que vocês se completam. É só elogio. Beijo, tia Lucinha. Isa. E a Luísa tocou nesse assunto. É meu filhote amado, casal carismático da nossa paróquia. Eu sabia que era um casal que ia chover elogios aqui, porque é um casal muito querido. A gente sabe que é muita generosidade por parte de vocês. Nós somos pessoas comuns, como todos aqui, todos paroquianos, nós fazemos a nossa parte, aprendemos muito com vocês, mas a gente agradece muito esses elogios, sei que é muito parte da generosidade de vocês serem muito bonzinhos. É o que vocês transmitem, não tenha dúvida. Quando a Luísa falou da história do amarelão, é porque nós fomos coordenadores de ciclo. E a Luísa faz parte do grupo de ciclo do qual nós fomos coordenadores. E que, graças a Deus, pela bênção de nosso Pai, esse grupo está presente até hoje. Nós nos reunimos, nós já fizemos textos juntos, nós acompanhamos o crescimento de cada casal, filhos novos que estão nascendo, os 2 filhos de Aloísa agora, que recém o mais novo. Já temos Fabiana, que também faz parte do nosso grupo, que está grávida. Então, isso são tudo o que o padre falou, quando ele disse isso, que vocês colham os frutos de tudo que vocês do amor que vocês estão vivenciando. Porque o amor, na verdade, ele se expande, ele não se restringe apenas ao local da família, à nossa igreja doméstica, né? Quando a gente vivencia o amor que Deus plantou no nosso coração, a gente se abre o nosso coração para o amor de Deus entrar, isso se expande para além dos muros do nosso ambiente familiar. E aí a gente vê todas essas graças vindas de Deus, eu agradeço, é muito bom estar vivenciando tudo isso. Mas como você falou, esse amor só se expande e ele transborda porque vocês são cheios dele. Então, realmente transborda e a paróquia, a comunidade consegue sentir no todo. Deixa eu ver aqui outra pergunta. A sua família tem servido ao Senhor com fidelidade? Eu acho que de tudo que vocês falaram aí não resta dúvida nenhuma, né? É uma família servidora, até pela o montante de compromissos que tem para com a paróquia. A gente procura servir, né? Da mais profunda maneira que a gente encontra. Né? A gente sabe que a gente também é falho, que nós somos seres humanos, nem tudo é só exemplos, mas a gente procura, dentro do nosso amor que a gente tem pela igreja, por nosso Senhor Jesus Cristo, a gente procura servir, né, da melhor forma possível, e nossas filhas, a gente
procura conduzir. Hoje são duas moças, né? Uma quase casada, né? Que eu espero que essa semente que a gente plantou, né? Que vem sendo regada, dê bons frutos, né? Na vida delas, quanto mulheres de fé, né? Então, a gente acredita que da melhor maneira possível a gente vem sendo fiel. Assim. Socorro sempre, ela sempre dizia, sempre que a gente recedia convites, nós recebemos convites para trabalhar em ECC várias vezes, no SEGME agora recentemente, no último agora nós recebemos convites para trabalhar no EJA, que ia ser nossa primeira vez, foi quando veio essa pandemia, terminou suspendendo, mas se Deus quiser, isso vai voltar. E Socorro sempre dizia, não, Herbert, eu não posso dizer não. Se o padre vier me pedir para ir para trabalhar em tal canto, eu vou dizer sim. Se você quiser dizer não, você diga. E eu muito preocupado, porque eu tenho muitas atividades no trabalho, misturo, aí junta tudo. Para mim é um pouco mais difícil, porque tem noites que eu passo fora de casa. Eu disse, tá, então se vocês puderem levar a maior parte, eu sendo coadjuvante, vai. Então, só de coordenadores de cozinha nos SCC, juntando as 3 etapas, nós fomos 11 vezes. E eu sempre interessante. Você toca. Não, a gente está dando não à obra de Deus, porque todo encontro desse é uma obra de Deus. Cada um é de uma forma diferente. Cada um que você participa, você cresce, você escuta histórias de pessoas da sua convivência que você nem sabia. E a gente forma aquele vínculo, né? Que tem meninos do SEGME que é agarrado com a gente hoje, né? E casais de ECC também. Então, eu sempre disse a ele, eu não vou dar não para o padre, nem vou dar não para Deus. Aí ele disse, se você puder, eu disse, levo, não só carne. Então, se eu estou aqui, você também está. E assim vamos. E isso é muito Eu ia bom. fazer uma pergunta, inclusive nesse assunto, antes aqui de uma pergunta que Alan fez, que era para falar para as pessoas que não têm esse convívio de serviço na igreja, vão desculpando aqui o cachorro, que não falta tempo para nada, né, Socorro? A gente consegue ainda dar conta de tudo, porque às vezes as pessoas pensam, não sei como é que fulano dá conta, Herbert trabalha, tem plantão, Socorro também trabalha e ainda vive na igreja. A gente consegue fazer tudo. Explique aí como é essa rotina. Não falta tempo para nada. Porque acho que é tudo uma questão de organização e de planejamento, né? Você não pode... Herbert sempre fala da história do tripé, né? Diga aí, amor. Teve uma paroquiana que ensinou num dos encontros que a gente fez, que é a história do tripé. Ele disse que a nossa vida está aqui na palma da nossa mão, nós temos o destino da nossa mão, guiado por Deus. E ela é baseada em cima de um tripé, que deixa a vida equilibrada. Esse tripé é família, trabalho, junto com amigos, e Deus. Então, a vida só se permanece equilibrada se você conseguir administrar as 3 situações de forma igual. Se você se dedicar demais à família, esse tripé sobe e a vida se desequilibra, a mão fica desequilibrada. Se você se dedicar demais ao trabalho, aos amigos, os outros 2 diminuem, a vida também fica desequilibrada. E assim do mesmo jeito a igreja, a gente também tem que ter o limite também da gente se dedicar à igreja, porque a principal que a gente tem que dedicar é a igreja doméstica. Porque em cima da igreja doméstica é que a gente consegue catequizar a comunidade e também as pessoas das paróquias e outras comunidades aí afora, né? Então, eu sempre acreditei, depois que eu ouvi isso, eu disse, a gente tem condições, sim, de equilibrar. Porque a gente fica, às vezes, com medo de seguir um caminho, mas eu sempre ouvi uma frase que dizia, nós devemos ter medo, não devemos ter medo do caminho, nós devemos ter medo de não poder caminhar. Então, se você conseguir administrar essas 3 coisas, você dá conta, assim, sem problema nenhum, e você vai ficar plenamente realizado. Porque é muita bênção que a gente recebe. É verdade. Essa também é uma discussão. Aqui eu acho que em todas as casas, sempre um fica com receio de que vai faltar tempo para alguma coisa, mas acontece que às vezes depois de um serviço a gente está tão cheio, transbordando, e são tantas graças que a gente já está disponível para o próximo, né? E se tratando de pastoral familiar, é muito assim. Tinha um amigo nosso que dizia assim, como é que vocês vão para a igreja, passam esse tempo todo, um final de semana inteiro dedicado, deixa a família e de graça.
sem receber nada. Aí eu falei, não, meu amigo, você está enganado. A gente não vai de graça, a gente ainda paga, porque tinha a questão da coparticipação. Eu disse, a gente não vai de graça, a gente não só vai de graça, que a gente ainda paga. Então, aí ele disse... E aí você fala para ele da próxima vez, e a gente ainda volta cheio de graça. Ah, com certeza. Porque são muitas graças alcançadas. O Alan faz uma pergunta aqui. Qual a importância para vocês das palavrinhas-chave com licença, obrigado e desculpa? Alain e suas colocações. Valeu, Alain. Muito obrigado pelas provocações. Aloísio. A gente... Por que do nome Finho e Finha? Porque... Deixa eu responder a Alain primeiro. Responda. Não, a questão, hoje em dia, as pessoas... Eu costumo comentar recentemente, nas últimas reuniões que fizemos, que uma coisa que está faltando muito no mundo de hoje é a chamada tolerância. E a gentileza. As pessoas estão ficando muito pouco tolerantes com pessoas que esbarram em você, com pessoas que não falam direito com você, com pessoas que não respondem a você. Você não sabe o que é que o outro está passando. E essa intolerância por essas situações terminam lhe contaminando. E aí você passa a ser mal educado, você passa a ser grosseiro, você passa a ser da mesma forma, agindo do mesmo jeito. Né? Tem uma história que diz que quando um cara ia dentro de um táxi e um rapaz ia, de repente, vinha no carro do lado e o passageiro lá muito apreensivo, porque o cara do lado estava só buzinando. Aí daqui a pouco o cara passa e tranca o motorista de táxi. O motorista de táxi dá uma freada para evitar a batida. E aí depois, vá com Deus, meu amigo. E ele foi. E aí o passageiro perguntou, meu amigo, pelo amor de Deus, o cara faz um negócio desse com você, vem lhe buzinando, perturbando o seu juízo, lhe dá uma cortada e você ainda diz, vai com Deus. Eu disse, é porque aquele cara naquele carro provavelmente deveria estar jogando o lixo que tem dentro dele para fora. E se eu absorver esse lixo, meu carro vai ficar cheio de lixo e quem vai ter que despejar sou eu. Então eu prefiro que ele diga, que diz, vá com Deus, para Deus continuar tirando o lixo dele, que um dia se esvazia. Aí ele vai ser gentil, assim como eu sou. Então, são essas historinhas como forma de explicar. Mas aí o povo agora vai contar a história do Finho e Finha, aí, a origem. Deixa eu já complementar com a diferença entre eles. Como a religião pode ajudar os casais que passam por isso? Bem, primeira pergunta de Aloísio. Quando a gente se conheceu, aquela coisa, aquele namoro, era fofinho e fofinha. Aí a gente foi amadurecendo mais, né? Passando anos de namoro, aí depois a gente disse, não, vamos diminuir. Em vez de vir fofinho, vinha finho. E assim ficou. E hoje em dia a maioria do povo da paróquia chama a gente de finho e de finha. Mas a origem é essa, que a gente sempre chamava fofinho e fofinha. Mas aí foi ficando com vergonha já. Aí não, vamos encurtar esse negócio. Mas foi uma coisa assim que surgiu naturalmente, né? De repente, um ficou finha, e assim foi. Essa parte da religião, agora respondendo a outra pergunta, aí você pode completar. Socorro, eu sempre achei Socorro muito mais espiritualizada do que eu. Conversa. Eu sempre achei. Para mim, ela tem uma comunicação direta com Nossa Senhora, né? Assim como nossos paroquianos, como Cristo tem uma comunicação mais direta ainda, né? Socorro, eu também acho que porque tudo ela se pega com oração. Tudo ela coloca a oração na frente. E isso, quando ela se espiritualiza, quando ela pega essa religiosidade que ela tem, de estar sempre rezando, de estar sempre pedindo a Deus a questão de você ter a luz para tomar as decisões corretas, para aliviar o coração, aí as coisas fluem normalmente. E aí eu absorvo essa religiosidade dela e transformo nisso em prática. Porque quando você, dentro de um momento, de um casamento, onde você tem muitas tribulações, diferenças individuais, e que você tem que fazer algumas renúncias e dizer alguns não, se você não tiver a oração no meio, lhe ajudando, pedindo a intercessão do Espírito Santo que lhe dê sabedoria, discernimento, aí é mais difícil. Você pode até conseguir, mas vai ser muito mais doloroso, muito mais penoso. E a religião, você pode
atuar, fazer, colocar na prática de diversas formas, né, amor? Mas, e assim, falando assim, de uma forma mais prática, né? Não é fácil. Duas pessoas que pensam de modo diferente, que gostam de coisas diferentes, não é fácil. E por diversas vezes, Herbert sempre gostou muito de chamar a atenção, não sei se vocês já perceberam isso, né? E isso me incomodava profundamente, porque eu era ofuscada, né? Isso era um incômodo para mim. E muitas vezes ele disse, quando é que você... Muitas vezes, não foi nenhuma nem duas, não. Eu perdi as contas de aquelas vezes que ele me dizia. Que nas discussões que a gente tinha, ele dizia, quando é que você vai entender e compreender que eu sou assim? Que ninguém muda ninguém. Então tá difícil, você tem que me aceitar como eu sou, assim como eu aceito você. Com seus erros, com seus defeitos. E isso é uma coisa simples. Só que às vezes você está achando que está tão cheia de razão, né, que não escuta. E depois eu ia digerir aquelas palavras dele, aí eu ia pensar o que tinha levado a gente a chegar naquele momento de discussão. E muitas vezes eu achava, ele tem razão. E por aí foi. Vira e mexe, ele diz, mas você ainda não entendeu que eu sou assim? Né? Mas era essa parte de diferença, de choques, né? de pensamentos, de gostos, de opiniões. Não é fácil você ser trabalhado. É preciso duas coisas: muito amor e respeito pelo outro. E para a gente entender esse amor, às vezes a gente acha que amor é simplesmente um sentimento simples. Não é. Não é. E a profundidade desse amor, a gente começa a entender melhor quando você começa a ler, a conhecer a palavra. Eu tive a oportunidade de ler toda a Bíblia, de Gênesis até o Apocalipse. Não me pergunte detalhado, que eu não vou saber. Ninguém decora. Não se preocupe, não perguntarei. Mas eu tive essa oportunidade de ler toda a Bíblia. E aí você vai vendo em cada parte, tirando um pouco daquela lição, que sempre, no frigir dos ovos, como se diz assim no popular, no meio sempre existia o amor. Em qualquer situação, até nas guerras, que a gente lê no Antigo Testamento, o fundamento principal, no final, tinha como foco final amor. Deus sempre colocou amor na vida de todas as pessoas por qual ele passou a história, está passando e vai passar. Para a gente captar esse amor verdadeiramente como ele deve ser, a gente tem que se aprofundar na nossa religião, aprofundar nas palavras que Jesus deixou aqui para a gente. E aí você vai entendendo, para você alcançar o amor ágape, né, que é o amor sem medida, amor sem nenhum julgamento, é muito difícil. Professor Luiz está por aqui, viu? Eita, responsabilidade. Então, para você atingir esse amor ágape, é uma caminhada muito longa, muito distante. Mas você só vai conseguir chegar lá se você quiser. Você primeiro tem que botar no seu coração, eu quero sentir esse amor. É uma decisão. É uma decisão. Você decide que você ama, que você quer amar essa pessoa para o resto da sua vida. Embora os defeitos que ele tenha, você não vai querer mudá-lo, mas você vai querer se moldar a determinadas situações. Se estiverem de acordo com o que ele acha e você está errado, você vai refletir. E mais na frente você vai ver, realmente, meu filho, você tem razão. E vice-versa. Mas eu sempre disse a ele, eu sempre saía de mocinha para vilã, porque ele sempre vinha, conversava, e eu saía da história de mocinha para vilã. Tem uma conversa boa, né, Everton? Tinha fruto, né? Eu dizia, como é que você tem essa capacidade de me transformar na vilã da história? Eu disse, conversando, porque você está compreendendo, porque você abriu a cabeça para entender que é assim. E aí é outra coisa que entra no casamento, é o diálogo. O diálogo... Deixa eu só, já que você vai já entrar no diálogo. Respondemos bem a pergunta de Renê, resumidamente, não é uma opção desistir, né? Não existe essa opção, não existe esse caminho.
Alan novamente nos coloca. O Papa Francisco nos diz que o diálogo é uma modalidade privilegiada e indispensável para viver, exprimir e maturar o amor na vida matrimonial e familiar. Como vocês o vivem em vossa igreja doméstica? Vocês colocaram aí como é a situação, como a educação das meninas logo no início. Entrem mais nessa parte, por favor. Alan, muito obrigada pela contribuição, viu? Você falando agora, me veio uma cena que um dia, um tempo aí atrás, uns 2 meses, sei lá, nem lembro mais, minha filha mais velha estava ali conversando com o namorado dela na varanda. Então, eu passei e vi aquele... Aí, quando eu cheguei, ela silenciou, né? E ele também. E eu vi as caras que não estavam muito bem, né? Aí eu também fiquei preocupada, né? Mas subi e fiquei lá em cima esperando. Aí, então, quando ela foi embora, eu disse: o que houve ontem? Né? Isso aí estava conversando. Disse, mas depois vocês estavam tudo no bem. Não é porque a gente estava conversando. E a gente conversa, a gente decide nossos problemas, as nossas divergências, conversando. Aí eu, poxa vida, ainda hoje, ainda chego nesse patamar e estou aprendendo também com elas, né? Porque da mesma forma que a gente vem, né, dialogando, que a gente conversa, que a gente, hoje em dia a gente já tem mais conversas, né? Elas, acho que isso passa para elas. E ela me surpreendeu com essa atitude, porque era uma conversa, uma coisa séria. E eu fiquei, né, porque a gente está acostumado a ver casais brigando, né? E ela, não, a gente decide conversando. É assim que a gente resolve os problemas, conversando. E olha que maturidade, né? Um relacionamento, um namoro de 4 anos, já com uma maturidade dessa. Né? E a questão de você ter um diálogo, o diálogo não é simplesmente você botar para fora o que você está pensando. Você tem que saber como colocar isso, porque você pode ferir a outra pessoa. Você pode ser muito incisiva, você pode ser muito direta, e você não precisa ser direta para dar a informação, para fazer a pessoa refletir. Para você conseguir chegar a esse ponto, é claro que você tem que ter uma bagagem, um estudo, porque se você não lê, se você não vê exemplos, se você não conversa com outros casais que têm uma experiência bem mais longa que a nossa, e tira dali algum exemplo, algumas coisas para você, você não vai ter condições de fazer esse diálogo. Então, primeiramente, vai conversar? Reza. Primeiro reza. Vamos rezar para iluminar, para a gente poder entender direito o que é que um tem que dizer para o outro e captar. Com essa notícia da vinda do nosso neto, Socorro teve uma reação natural de mãe, muito de surpresa e de muita preocupação. Porque não foi como a gente estava planejando, que todo casal prepara os filhos, vê toda aquela fase, aquela sequência de namoro e tal. E como foi um pouco antecipado, foi um choque para ela. E aí a gente teve que... Aí eu comecei, vamos começar novamente o diálogo. Como o que é, primeiramente, o que representa essa gravidez na nossa vida. Uma bênção. A partir daí, o que é que você vai fazer com essa bênção? Você vai desistir? A gente vai deixar para lá? Não. Quem é que está carregando essa bênção? Nossa filha. De quem ela mais precisa nesse momento? Da gente. Então, essa conversa que a gente teve é importante se ter antes de você enfrentar o problema. Para você enfrentar o problema, primeiro você tem que pensar, raciocinar, pedir ao Espírito Santo sabedoria e inteligência para tomar as melhores decisões, que nem sempre são as que você quer. As decisões nem sempre são as nossas. As decisões, às vezes, é o do outro, principalmente quando a vida é do outro. E você tem que ter esse discernimento de aceitar essa decisão que não foi bem a que você queria. E isso a gente recebe, a gente consegue isso com essa maturidade, em cima da fé, da oração, da conversa e tudo mais. Os meus pais, eu fiquei muito preocupada quando eu fui dar essa notícia para eles. Né? Então, eu fui até com minha filha mais velha, né? Porque eu digo, meu Deus, vão dizer, você não tomou conta da menina, você não educou a menina direito, não sei o que, não sei o que. Então, eles agiram de uma forma, de uma sabedoria tão grande que eu fiquei, assim, impressionada.
Meu pai disse, minha filha, tudo que vem de Deus é bênção, é graça. A gente tem que dar graças a Deus, a gente tem que agradecer, porque é uma vida que está chegando. E minha mãe disse, minha filha, isso era coisa do meu tempo. Antigamente o povo caía e ficava tudo estressado. Hoje em dia eu estou muito feliz, porque eu pensei que eu ia morrer e não ia ser bisavó. E aqueles dois, um vovozinho de 84 anos, né? E a vovozinha de 80 anos, me dando uma lição dessa, o que é que eu tinha mais que dizer? Né? De pensar. Era Emocionante, viu? uma bênção, é uma dádiva, tudo que vem do céu, tudo que vem de Deus é graça para a nossa vida. E isso tudo a gente tem que passar para os nossos filhos, porque nós somos exemplos. Eles veem todas as nossas ações, nossas atitudes. As erradas, que servem também para eles aprenderem a como não fazer, nós também somos exemplos de como não fazer, e as certas também, porque eu acredito que filho, ele não necessariamente ele precisa sair de você, ele não precisa sair do seu ventre, mas necessariamente eles precisam passar por você, eles precisam ter uma identidade sua. Então, assim, o amor que você tem por um filho, ele pode ser do seu ventre, ele pode ser um filho adotivo, pode ser o que for. Mas é a necessidade que eles passem por você, que as pessoas identifiquem naquele filho, ali tem um traço de Herbert, ali tem um ensinamento de Socorro. Isso que é importante a gente deixar. Aí depois as decisões eles tomam. Eles vão sofrer como nós sofremos, eles vão passar por muitos perrengues como nós passamos, isso faz parte, não existe um mar de rosa, se existe isso é falso, tem alguma coisa por trás. Mas então, sempre que precisarem, os pais vão estar aqui, né, prontos a recebê-los, prontos a ajudá-los, prontos a ampará-los, né, porque afinal de contas, pai e mãe é para acolher, né, não para afastar. Amor de pai e mãe não é só aquela de dar um presente, não é só de estar ali nos perrengues mesmo eles adultos, mesmo elas já são adultas, né, já são maiores, já tomam conta de suas vidas, a gente está aqui para ajudar, para orientar, ainda se precisarem, né? Se permitirem, porque é a individualidade de cada um, se permitirem que a gente entre e dê uma opinião, a gente entra. Muitas vezes eu entro sem permissão. Muitas vezes eu não tenho permissão. Mas pai e mãe é para isso, é para acolher, é para amar, é para amparar em todos os momentos, né? Em todos os momentos. Olha, vocês acharam que era muito tempo, mas rapidinho a gente já passou 1 hora, tá vendo? Como vocês têm muito a nos passar. E para encerrar bem, outra colocação aqui de Alain para um tema quase que encerrar, quase que hot. Na história de um casal, a aparência física muda, mas isso não é motivo para que a atração amorosa diminua. O que os irmãos podem nos testemunhar neste pensar? Encerrar bem. Quando eu me casei, quando eu conheci Herbert, eu pesava 62 quilos, né? Eu era toda bonitona, toda arrumadona. Herbert não tinha barriga, tinha cabelo, era lindo. Mas isso passa com o tempo. Por que passa? Porque entre nós dois existe uma cumplicidade, uma amizade também, além do amor, né? Nós somos amigos um do outro. Ele dá muito plantão, então quando ele inventa de dar um plantão seguido atrás do outro, eu faço, por que você fez isso comigo? Eu ligo, né? Muitas vezes ele entra no texto com a gente, eu fico olhando para ele, esqueço até de rezar, porque eu fico olhando para ele, sinto falta, sinto saudade dele, sempre que ele está, ele passa muito tempo longe de mim, ele passa muito tempo fora de casa, porque ele dá plantões e trabalha na Zona Norte, ele é o doutor da Zona Norte, né? Então, todo o trabalho dele é para lá, então ele já vai direto. Tem dia que tem vezes que ele passa 48 horas sem vir em casa. Isso quando as meninas eram pequenininhas, já acontecia. Então, elas faziam, mamãe, papai hoje vem dormir em casa, né? Então, isso foi sempre uma constante. E isso nunca permitiu que a gente
enjoado da cara do outro porque ficou feio, porque ficou buchudo, porque engordou, porque ficou careca, porque não sei o quê. Não. Isso, o amor, a amizade, a cumplicidade que a gente formou ao longo desses anos supera tudo isso. Né? Vai além da atração só Não física, né? existe companhia melhor para mim do que a do meu marido, em todos os momentos. Pode estar só Eu amo casal. pode estar só eu e ele aqui, mas para mim eu estou feliz. E eu, falando da minha parte, quando você consegue ter essa cumplicidade e consegue amadurecer bem esse amor, que foi o primeiro sentimento que eu tive quando eu fui visitá-la lá no banco, ali já despertou, e ali foi só uma sementinha jogada, e que foi amadurecendo quando eu fiz a declaração para ela no casamento, e mostrou mais maturidade quando eu fiz a declaração novamente, agora aos 25 anos de casado. A gente sente quanto é profundo esse amor dentro da gente. E isso transforma os olhos da gente. É incrível como os olhos da gente passam a enxergar a beleza que não é a externa, é a interna. Um dia desse, recentemente, a gente estava no supermercado, estava numa loja fazendo as compras, e eu estava na fila de caixa, e ela vinha em minha direção. E quando eu olhei assim, eu chamei ela e disse: você deve levar muita cantada durante o dia, não leva, não. Ela disse: que conversa é desse? Não, porque você é muito linda. Não pode, isso não é normal. As pessoas devem ver o que eu estou vendo. E eu fiquei vendo, Que lindo! Eu disse: essas pessoas ou são cegas, ou então eu vejo você de uma forma muito diferente. E eu acho que eu fico com essa segunda opção. Eu vejo os olhos de amor mesmo. Então, é fácil você transmite isso para as pessoas. A gente nota, tá todo mundo aqui se derretendo de amor por vocês. Eugênio coloca... a Bisaísa está aqui, viu? Acompanhando. Mas a Bisaísa está muito feliz com a bisnetinha. Só amor. Diácono Eugênio fala que o exemplo é o maior ensinamento que podemos oferecer aos nossos filhos, que foi o que vocês falaram. Alan coloca que continuam sendo belíssimos um para o outro. E vários elogios aqui, o povo só derramando amor por vocês. Tem uma pergunta aqui que eu vou responder antes da nossa oração final e deixar a palavra com vocês, porque a gente rapidinho passou uma hora. Pessoal, vamos ter outros momentos desses, se Deus quiser. Amém. Juan Landolfo pergunta: boa noite, existe algum tipo de preparação para os noivos de forma remota? Essa pergunta é direcionada para a nossa pastoral. Para coordenação. A pastoral familiar, o setor família a nível nacional, agora já, depois de 4 meses, nesse período de pandemia, começou uma preparação a esse respeito de preparar remotamente. Nós, da paróquia de Santo Afonso, não pensamos em fazer essa preparação remota durante, pelo menos esse ano, não, porque a gente prepara, vocês podem falar, Rodrigo e Emily são responsáveis pelo setor de pré, é uma preparação com tanto carinho, a gente escolhe esses casais muito a dedo, a gente sabe de conhecimento que a maioria dos noivos vem fazer porque é um procedimento obrigatório, mas saem felizes, saem cheios, saem realizados. Isso é o que importa para nós como pastoral e tenho certeza que para o setor pré, que é Rodrigo e Emily. Então, a gente prepara um encontro tão bacana, com tanta vivência, uma divisão muito legal. Então, a gente achou que não conseguiria passar de forma remota. Então, a gente está aguardando mais um período. Se essa situação não se normalizar, a gente vai ver como vai acontecer. Mas, por hora, esse ano não temos programação para essa preparação online. Emily, me digam aqui, o Rodrigo, se está tudo ok, se é isso mesmo. Muito boa live, pessoal, todo mundo aqui gostando. Parabéns à nossa pastoral familiar pelo belíssimo serviço de evangelização prestado à nossa paróquia. Só amor por essa pastoral, eu nunca tive dúvida, um momento sequer, que eu estava na pastoral certa. É verdade. Podem falar alguma coisa? Fiquem à vontade antes da nossa
oração final. Eu queria só mais uma vez agradecer a oportunidade. Eu tenho certeza que tem muitos casais dentro dessa pastoral e dentro da nossa igreja que tem muitas histórias, talvez, com certeza até mais inspiradoras e bonitas do que a nossa, mas a gente se sentiu muito lisonjeado por ter sido escolhido, ter falado, espero ter atingido um pouco a expectativa de vocês sobre esse assunto, e a gente está sempre à disposição quando precisarem da gente. Eu só queria deixar um recadinho para vocês, sempre acreditarem que nós que trabalhamos com pastoral, ou qualquer ambiente de serviço, que seja dentro da igreja, a gente sempre tem que, primeiro, fazer o que Santo Agostinho sempre dizia: ame, simplesmente ame, e todo o resto vai acontecer. Não precisa ter medo, como eu disse, do caminho, você tem que ter medo de não poder caminhar. E não crie expectativas em cima do que você faz. Porque quando você cria expectativa, isso gera frustração. Você apenas tem que ter esperança e fé. Porque em vez de frustração, você vai conseguir um milagre. E é isso que a gente está atrás, sempre. Se você quer falar alguma coisa depois dessa, fala demais. Vocês vão desculpando as interrupções. Eu só dizer assim, para os novos casais, os casais jovens, né, que a caminhada não é fácil. A caminhada é longa, é difícil, tem os percalços, mas quando se tem amor, quando se tem respeito, quando se tem harmonia, quando procura se estar no lugar do outro, tudo dá certo. Vai surgir momentos difíceis? Vai surgir. Mas a gente não pode ser como Pedro na barca, ter medo e fraquejar, né? A gente tem que ser forte, a gente tem que segurar bem na mão de Deus o casal, na mão de Deus e seguir em frente e não desistir nunca um do outro, porque a partir do momento que você chega no altar, aos pés de Deus, aos pés da cruz, e você faz aquele juramento de se amar e respeitar até o fim da sua vida, é até o fim da sua vida, né? Nós sabemos, lógico, que existem situações diferentes, né? Existem situações que, infelizmente, são fadadas a não dar certo, mas, na maioria das vezes, dá certo sim, dá certo porque Deus está presente. E é como o Herbert disse, o sacramento do matrimônio é realizado a três, o casal e Jesus, né? Então, nós temos, desde aquele momento que estamos na igreja, que saímos dali, não somos mais dois, somos três. E ele caminha sempre, sempre, sempre conosco. É assim que a gente tem vivido esses 33 anos de namoro, de casamento, 28 anos de casamento, e é assim que a gente permanece casados até o restinho das nossas vidas, enquanto Deus nos permitir estar vivos, né? É isso. Que lindo, perfeito. Nós, em nome da paróquia, da comunidade paroquial, agradecemos. Vocês já evangelizam e transmitem esse amor através do exemplo. Nós que conhecemos um pouquinho, nem precisava desse testemunho, porque a gente vive com esse exemplo de amor, mas que bom que a comunidade paroquial teve essa oportunidade de ouvir vocês. E em nome deles eu agradeço. Nós que agradecemos. Amanhã temos mais uma live Vamos dar sequência durante a semana. Socorro está aí com a nossa oração final. Muito obrigada a todos que interagiram e participaram. E aqui continuam os elogios, viu? Obrigada. Gentileza ao máximo, esse pessoal. Por isso que eu amo essa paróquia, por isso que ela é do meu coração. E adoro todos os meus amigos, todos os paroquianos, todos, desde os mais jovens até os mais idosos. Foi onde nós fizemos SCC, onde nós fomos acolhidos,
e aprendemos a amar a todos, sem exceções. Amém. Você está com essa oração final do Estou. página 8? Pode iniciar. Deus nosso Pai, por quem somos amados e chamados antes que nascêssemos, para sermos no mundo sinal vivo do vosso amor. Fazei que nossas famílias, a exemplo da família de Nazaré, sejam missionárias do vosso reino. Somos amados e chamados ao amor na vocação que nos destes. Pedimos-vos por nossas famílias, para que, encontrando em vós a vocação, ajudem a cada pessoa a estar atenta ao chamado que o Senhor vos faz, e que em nossas casas sirvamos ao Senhor. Somos amados e chamados ao amor na vocação que nos destes. Isto vos pedimos pela intercessão de Maria, nossa Mãe, e de São José, educadores de vosso Filho, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Então é isso. Boa noite, muito obrigado. Nós aqui vamos